Lá vem o Dudu, com suas dicas, com seus estudos. Joiele é bom. Muito boa tarde a todos, né? Então, estamos iniciando aí mais um programa aqui, né? Vamos fazer mais uma gravação. Lembrando a vocês que amanhã, de grão em grão, ao vivo, às 17 horas, aqui, né? Em vez de eu fazer a gravaçãozinha, eu vou colocar ao vivo, tá? No canal da Liberta Investimentos ali no YouTube. Eu vou pôr link para vocês, né? Para que vocês, então, possam assistir amanhã ao vivo, né? Eu acho que o assunto vai ser bem legal. Vai ser sobre o mercado futuro, né, de commodities ali na B3. E vai ter um papo bem legal, vai ter um entrevistado muito bom, né? O manager da XP das commodities lá. Vai ser um assunto bem interessante, né? Bom, hoje a coisa tá meio complicada, né? Principalmente para o milho, né? A situação do milho ficou um pouco delicada, porque se ele não conseguir voltar acima dos 90, a gente vai ter uma correção mais forte nesse milho, né? Vários fatores estão ocorrendo que acabam levando esse milho aí numa situação mais delicada no momento, apesar de termos tido boas notícias hoje, né? Hoje a gente teve uma notícia de exportação de frango, né, batendo recordes. A gente teve a notícia do aumento do etanol, do consumo de produção de etanol nos Estados Unidos, também um volume 7% acima no mês anterior. Então são números muito positivos a favor do milho. O dólar a 5,50 e mesmo assim aqui, né, estamos vendo o dólar aqui, né, o dólar rompendo aqui aquela linha que eu fiz aqui, uma linha mais ou menos feita aqui só para a gente ter uma referência, mas ele rompeu então essa linha aí. O próprio Petax fechou a 5,50. Então temos um dólar forte, né, e temos um milho aqui corrigindo pesado no semanal, querendo perder a média de 50, né? Temos ainda mais 2 dias pela frente para ele realmente perder a média de 50. Se ele perder a média de 50, ele pode fazer uma correção realmente um pouco mais forte. A gente viu, né, o Boco fazendo aquela projeção na casa de 77, né? Então é uma coisa aí bastante uma correção bastante forte, né? Viria aqui por aqui mais ou menos, fazer uma correção em torno de 77 no Ficup, né? Amanhã, né, que a gente teria o Bo, mas é aniversário dele, então ele vai viajar. Nós não vamos ter o programa amanhã. Em compensação, vamos ter o de grão em grão ao vivo, né? E quem sabe ali, né, o Anderson possa nos responder algumas perguntas em relação a esse mercado. Afinal de contas, ele está lá na ponta da lança, ok? Então, a gente tem que ver realmente se fecha essa semana dessa maneira. Não é positivo, né? A gente vai ter uma correção mais forte. Talvez aí temos esse fundo aqui na casa de 84. Eu tenho que virar um pouquinho aqui que a câmera fica bem na frente, tá? Então, na casa de 84 aqui, que foi esse último movimento, né? 84,55. Até, pode ser até um pouquinho mais aqui, ó. Vou te dizer que esse aqui seria um ponto bem bom, 83,79, né? Então pode ter uma correção desse tipo. Muita atenção aos comprados, né? Se você está pensando em longo prazo, né, tem que ver também essa situação, como vai se comportar esse fechamento aqui ou não, tá? Muito cuidado, a gente tem que ver o que faz, tá? No diário, né, opa, sai fora. Deixa eu mudar essa coisa de lugar. Tá? Que ótimo. Saco isso. Tá. Média de 200 na casa de 89, tá certo? Então, ainda temos esse suporte no diário, né? No semanal ficou mais difícil, mas no diário a situação tem pelo menos aqui no 89,06 a gente tem aí um suporte na média de 200. Mas, né, vamos tomar cuidado. Ainda acho que se perder os 90, ele pode realmente começar a ficar mais pesado, buscando aí uma correção um pouco mais forte.
Tá? Então, como ninguém aqui é apaixonado por posição, se ele der sinal, realmente a gente tem que acelerar e aproveitar. Momento delicado, colheita americana, né? A gente tem aqui um consumo até interessante de milho, né? As coisas estão indo bem, vamos ver, né? Boi patinando, né? Boi patinou muito, hoje saiu a notícia de que a China então ia abrir de novo, né, para as exportações brasileiras de carne para a China. Então isso deu um alento aí, andou puxando o boi de novo para cima, deu uma melhorada nos preços, mas a gente ainda vê, né, ó, pelo menos ele respeitou a média de 50 e agora a gente tem que saber se ele vai conseguir ou não continuar esse caminho, né? Aqui, Maquidi aqui ainda não está interessante, né? A situação ainda não é boa, né? Nos 120 minutos talvez até esteja melhorando aqui uma situação talvez um pouco melhor, né? Vocês estão escutando o barulho ou não? Espero que o microfone não pegue o barulho, porque com a vacinação andando, o movimento aqui no centro está aumentando, então eu vou ter que providenciar aqui para a gente não se preocupava mais com o ambiente externo, né? Mas agora a coisa está voltando de novo, ok? Então, o boi, a gente precisa realmente, aí outra resistência aqui no 285,45, a gente precisa que realmente bata o martelo e comece a embarcar, né, para a China novamente, porque o outro consumo, as outras exportações estão bem encaminhadas, está indo bem, certo? Então vamos ver como é que isso fica, certo? Cafezinho, né? Hoje no semanal, vamos colocar aqui no semanal ele continua muito bem, né, apesar dessa correção mais forte. Hoje ele fechou positivo, né, 232,05 vencimento Z, e no diário ele também tá bem, né? Ele tem que se manter realmente em cima desse 232 aí, ele fica bem interessante mesmo, né? A soja teve uma correção também, no semanal ele tá bom, mas no diário ela deu uma recuada, né? Voltou de novo, né? Então ela fechou aí com 0,80 de queda, 27,38, né? Ontem tinha fechado numa posição melhor, né? O ouro tá lá, testou a média de 50, o ouro testou a média de 50, tá aqui, né? Não rompeu, mas a semana não acabou também. Vamos esperar para ver. Agora a gente vai ver aqui, tá certo? A quantidade de contratos continua um volume muito bom, né? 7.900, 7.500, né? Então vamos lá para mais de 15 mil, quase 16 mil contratos, né? Mais de 16 mil contratos negociados nos dois vencimentos, isso é muito bom, e o H já com 3.200. Então, nós estamos começando a ganhar muita liquidez, muito volume nesses contratos de milho, e já começa a volatilidade, né? A gente vai ter movimentos aí pela frente, a gente vai enxergar movimentos fortes aí pela frente. O boi também, ó, 2.700 e 1.400. O boi também vai começar a movimentar. Eu acho que não demora muito, a gente vai começar a ver bons movimentos no milho e no boi. E a gente vê aqui também o café com 308 contratos negociados. Tá certo? Nossa, hoje os caras capricharam. E a soja com 65 é o padrãozinho dela. Tá bem? Então, eu vou ficando hoje por aqui. Amanhã eu acho que a gente tem bastante assunto, né, para ver. E eu gostaria que vocês tomassem muito cuidado com este milho, caso estejam comprados. Se estão fora de posição, também cuidado para iniciar uma posição também, né? Porque se ele der o gatilho de venda mesmo, vai ser interessante. Mas ele já testou, né, esses 90, para mim 89 e 80, 65, 70, 50, 70, ou seja, de 89, 50 para cima, para mim é só teste, né? Você não pode dizer, não, perdeu. Não perdeu ainda, né? Ele tem que confirmar. Agora nós vamos ter um after, vamos ter uma ideia, e amanhã sim, amanhã a gente vai saber se realmente ele deu adeus à casa de 90 e vai começar a fazer uma correção mais forte um pouco, né? Então vamos tomar cuidado com este milho, né? Porque abrir uma posição de venda ainda para mim não deu o clique, né? Eu acho que ele está, entre aspas, barato para a venda,
e, entre aspas, caro para compra, né? Ou seja, né, não disse coisa nenhuma. Não, tô brincando. Eu acho que realmente tem que confirmar se ele vai perder esses 90 mesmo, vai abrir uma oportunidade aí de um ganho mais positivo aí, né? Acho que ele pode dar uma pernadinha boa, no mínimo aí de R$2, né? E depois, se ele ganhar realmente ímpeto, ele pode ir mais longe. Se ele realmente chegar e falar assim, não, isso está muito barato, ele vai voltar ali para casa dos 90, 91 e vai ficar girando entre 89 e 91. Até realmente a gente ter uma noção se tem milho suficiente, se não tem milho suficiente, bababá, bababá, né? Então, tem todo tipo de história, né? Tem todo tipo de notícia, mas a gente precisa de fato, né? Realmente fato para acontecer, né? Tem vários... não vou falar porque senão vai ficar ruim, mas amanhã, durante o nosso programa de grão em grão, eu quero ver se eu consigo questionar o Anderson em relação ao mercado, não só em relação ao movimento. Vamos ver se ele dá aí uma palhinha para nós em relação a esse mercado, as situações da Argentina, situações do Brasil, safra americana, né, e a China, que é um baita comprador. A Ucrânia produziu muito esse ano também, né, então a Ucrânia tem um excedente muito grande de exportação, ela produziu 39 milhões, consome 9 milhões mais ou menos, então ela tem 30 milhões para jogar no mercado. Mas o Brasil tirou 25 do mercado, então as coisas estão equilibradas, ok? Então vou ficando por aqui, um grande abraço. Amanhã, 17 horas, né? Amanhã o Bo está de aniversário, dei os parabéns para ele também, tá? E ele vai, lógico, comemorar o aniversário dele com a família dele, então viajando, e a gente não vai fazer o nosso programa ao vivo amanhã, Commodities com Ficoop, tá certo? Grande abraço e até amanhã às 17 horas. Fui!